Boa tarde, oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre o continente americano, tá? Continuando, na verdade, a falar sobre a América, né? Na nossa aula anterior eu não mandei vídeo aula, porque era um conteúdo bem simples, apenas para vocês fazerem uma leitura sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos da América. E hoje eu vou tratar com vocês sobre a regionalização do continente americano. Eu ainda estou aguardando o retorno dessa atividade sobre os aspectos naturais. Alguns não me entregaram. Quem não me entregou, faça o favor de me enviar, hein, gente? Já é parte da nossa terceira avaliação. Bom, na aula passada, vocês fizeram uma atividade, e nessa atividade tinha algumas questões sobre a localização do continente americano. Só para relembrar que o continente americano é o segundo maior do mundo, com uma área territorial de aproximadamente 42 milhões e 900 mil quilômetros quadrados, e as suas terras localizam-se totalmente no hemisfério ocidental, tá? Ou seja, a oeste do meridiano de Greenwich. E o continente americano é cortado por quatro paralelos, quatro paralelos principais, né? Círculo polar ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. E é um continente bastante extenso de norte a sul. Isso lhe confere grande variedade de aspectos naturais, grande variedade de climas, diferentes tipos de vegetação, tá? De solos, formas de relevo. Então é um continente com uma diversidade natural bem variada, tá? Se vocês viram na aula passada. Então aqui a gente tem a América, tá? Aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, tá? E aqui a gente tem o continente americano totalmente localizado a oeste, tá? Do meridiano de Greenwich. Por isso ele está totalmente localizado no chamado hemisfério ocidental. Aí aqui a gente vê os quatro paralelos principais, tá? Que o cortam: Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, a linha do Equador e aqui o Trópico de Capricórnio, tá? Isso nós vimos na aula passada. Agora falando um pouco sobre a colonização do continente americano, a América ela foi colonizada por povos europeus, tá? Que ora pacificamente e ora de forma violenta juntaram seus milhares de nativos que viviam na região, tá? Vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Atualmente a América ela possui 35 países independentes e vários territórios que ainda pertencem a países europeus, ou seja, ainda são colônias de países europeus. Como, por exemplo, a gente tem aqui na América do Sul a Guiana Francesa, que ainda é uma colônia da França, né? Os franceses não gostam de usar mais esse termo, colônia. A Guiana Francesa é chamada pelo governo francês de um departamento de ultramar da França, tá? Como se fosse um estado francês fora da França, tá? Localizado aqui na América do Sul. E na América Central nós temos várias ilhas que ainda pertencem à Inglaterra, à Holanda, pertencem aos Estados Unidos. Então, nem todos os territórios do continente americano são independentes, são nações independentes. Quando nós falamos do continente americano, como ele é um continente muito extenso, ele costuma ser regionalizado. Lembrando que a regionalização é a divisão de uma área em regiões, tá, gente? E quando a gente fala do continente americano, há duas divisões regionais que são bastante utilizadas para estudá-lo. A primeira é a regionalização do continente americano pelo critério físico ou critério geográfico, tanto faz, tá? Nessa regionalização, a América ela é dividida em três partes. A América do Norte, que representa 55% do continente e é formada por apenas três países, mas três países extensos: o Canadá, ou melhor, os Estados Unidos, o México e o Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo e os Estados Unidos é o quarto maior, tá? Então,
São só 3 países, mas 3 países extensos. A outra parte do continente americano é a América Central, que representa apenas 2% do continente americano, mas por incrível que pareça é formada por 20 países, e por uma parte continental e outra parte insular. Então, alguns países da América Central estão numa parte continental, que liga a América do Norte à América do Sul, e outra parte é formada por ilhas. Voltando aqui no mapa, só para a gente visualizar melhor, não, esse mapa aqui não está muito legal. Deixa eu seguir um pouquinho aqui. Aqui, ó, a gente tem a América Central. Essa pequena área aqui, tá? E um conjunto de ilhas aqui, tá? Então é uma área continental e outra área insular e é muito pequena, mas tem 20 países. E a outra parte do continente americano com base nessa divisão da América é a América do Sul, que corresponde a 43% do continente americano e é formada por 12 países independentes e uma possessão europeia, que é justamente a Guiana Francesa, um departamento de ultramar da França, né? Na verdade, uma colônia francesa na América do Sul, tá? Bom, essa regionalização, ela aqui a gente vê aqui, em verde a gente vê a América do Norte, em laranja a América do Sul e aqui no meio onde eu marquei a América Central. Nessa divisão regional, para estabelecer essa divisão regional, foram levados em consideração alguns critérios. Primeiro critério é a localização dos países, tá? Onde cada país está, definiu se esse país é do norte, é da América Central ou do Sul. Outra coisa também, alguns aspectos naturais, o clima, os tipos de vegetações encontrados, tá? Principalmente esses dois elementos. E a outra forma de regionalizar, aqui a gente vê melhor, né, até essa divisão regional da América com base em aspectos geográficos ou físicos, né? A América do Norte aí em marrom, a América Central em vermelho e a América do Sul em lilás, tá? E a outra divisão do continente americano é a divisão fundamentada em aspectos culturais, históricos e socioeconômicos, tá? Ou seja, em elementos que não estão ligados à questão natural. Que é assim, gente, quando os colonizadores europeus chegaram à América, eles encontraram aqui inúmeros povos que ocupavam o continente há milhares de anos. Tá? Esses habitantes, como vocês já sabem, eles estavam distribuídos por todo o território. E esses habitantes, eles apresentavam diferentes formas de organização social, econômica e cultural. E alguns tinham uma cultura bem complexa, como é o caso dos povos incas, dos povos maias e dos povos astecas. Tá? Esses povos, quem eram esses povos que eu estou falando? Eram os povos indígenas ou aborígenes, tá? Povos nativos que já viviam no continente americano antes da chegada dos europeus, tá? Então, quando os europeus colonizaram a América, aqui existiam muitos desses povos nativos da América. Esses povos, tá? Como a gente vê aqui no mapa, eles estavam distribuídos pelo continente, formando grandes grupos, tá? Grupos culturais. E, infelizmente, no decorrer da colonização europeia na América, a grande maioria desses povos foi dizimada, tá? A grande maioria, infelizmente, tá? Então, a partir do século XVI, começa a colonização da América, especialmente por 3 países europeus, a Espanha, Portugal e a Inglaterra, mas também a França e até a Holanda colonizaram áreas do continente americano. Então, hoje aqui no continente americano, são 5 os idiomas oficiais falados pelos países. Ou o espanhol, ou o inglês,
português, o francês ou o holandês. Tá? E tem diversos outros dialetos indígenas, mas idiomas oficiais são esses 5. Qualquer país da América, do continente americano, tem nesses 5 idiomas um idioma desses aí é oficial em qualquer país do continente americano. Tá? O Brasil, por exemplo, fala português, mas o Brasil, mas na região onde o Brasil está, só ele fala português, quase todos falam espanhol. Né? E esses povos indígenas ou aborígenes, a grande maioria deles foi dizimada porque muitos desses povos foram exterminados devido a lutas, né? Alguns não se submeteram à colonização e travaram batalhas contra os colonizadores. Outros foram exterminados devido à escravidão por parte dos europeus. Os europeus também escravizaram índios. Ou então foram dizimados devido às doenças que os europeus trouxeram e que os índios não tinham anticorpos para combatê-las, como, por exemplo, a gripe, a tuberculose, a varíola, doenças que eram comuns na Europa, mas entre os índios não existia, e que chegaram através dos colonizadores europeus e levaram muitos desses povos indígenas à morte. Tá? Então, no século XVIII, o continente americano ele já estava completamente distribuído entre essas principais potências europeias da América, tá? Portugal, Espanha, Inglaterra e, em menor proporção, França e Holanda, tá? Mas, a partir deste século XVIII, as colônias europeias da América elas deram início a processos de independência. Começaram a se libertar do domínio europeu. O primeiro país americano a conseguir sua independência foi os Estados Unidos, em 1776, tá? Ainda no século XVIII. A grande maioria dos países americanos, entretanto, conseguiu sua independência mesmo foi a partir do século XIX. Por exemplo, o Brasil conseguiu sua independência em 1822, no início do século XIX, tá? Na segunda década do século XIX. E quase todos foram conseguindo suas independências no decorrer do século XIX. Agora, o que aconteceu aqui na América? Quase todos os países americanos que conseguiram sua independência mantiveram a base econômica que foi imposta a eles no período colonial. Porque quando os europeus colonizaram a América, eles implantaram na América uma base econômica que era fundamentada na produção para exportação, produzir para exportar para atender o mercado europeu. Ou seja, os europeus não priorizavam o mercado interno das colônias, eles priorizavam o mercado europeu. O Brasil, por exemplo, o Brasil produziu muitas riquezas que foram levadas para Portugal. Cana-de-açúcar, ouro, algodão, as drogas do sertão aqui da região amazônica, fumo, couro, tá? Madeira. E essas riquezas elas não ficavam aqui, elas não eram usadas para a colônia brasileira enriquecer. Elas eram usurpadas do povo brasileiro e levadas para enriquecer Portugal. Quase todas as potências europeias colonizaram suas colônias dessa maneira, tá? Produzindo para atender o mercado europeu. Tá? Aqui a gente vê mais ou menos como é que foi a conquista do continente, como é que a América ela era dividida antes dos processos de independência. A gente vê aqui a chamada América Portuguesa, que era só o Brasil, mas era uma área grande da América, né, apesar de ser só o Brasil. Então, quando essas colônias europeias aqui na América conseguiram sua independência, elas eram pobres, não tinham condições de se manter, tinham tido suas riquezas usurpadas e mantiveram um modelo colonial, um modelo econômico igual ao de quando eram colônias, produzir para exportar, para poder angariar recursos para se manterem.
não tinham riquezas acumuladas capazes que poderiam gerar uma capacidade delas se manterem sem a necessidade de recorrer aos países mais ricos do mundo, tá, gente? Então, o que que aconteceu? Devido a esse processo de colonização, a América ela pode ser dividida também de uma outra forma. Ela pode ser dividida em duas partes, a América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica é a parte em laranja, formada por somente dois países, Canadá e Estados Unidos, tá? E toda essa parte em amarelo, que começa aqui no México e vai até o sul da América, é a América Latina, tá? Duas partes bem diferentes. Qual é a diferença de uma para outra? Primeiro, a América anglo-saxônica, ela é formada por países desenvolvidos, dois países desenvolvidos, porque ela sofreu a colonização de povoamento. Mas por que o nome América anglo-saxônica? Porque ela foi colonizada por povos anglo-saxões, que foram, no caso, os ingleses, apesar de parte do Canadá ter sido colonizado também pela França, mas a maior parte do Canadá foi colonizado pela Inglaterra. Então, os povos anglo-saxões, esses povos anglo-saxões foram os ingleses. Então, na América anglo-saxônica, o idioma predominante é o idioma inglês, né? Já a América Latina ela é formada por países subdesenvolvidos que sofreram a colonização de exploração, e o nome América Latina se deve ao fato de, nessa parte da América, predominarem dois idiomas de origem latina, que são o português e o espanhol, né? Apesar de que na América Latina há também países que falam inglês, francês e até mesmo holandês. A gente tem, por exemplo, o caso da Jamaica, da Guiana, cujo idioma principal é o inglês. Temos o caso do Haiti, cujo o idioma predominante, o idioma principal, oficial, é o francês. E o Suriname, onde o idioma oficial é o holandês, tá? Então a gente tem na América Latina outros idiomas falados, mas os predominantes são o português e o espanhol. Agora, o que diferencia, o elemento fundamental que diferencia essas duas Américas é o nível de desenvolvimento, tá, gente? Durante muito tempo, o principal elemento de diferenciação era o idioma. Hoje, já não é considerado mais o idioma, tá? E sim a situação econômica que essas duas regiões vivem. A América anglo-saxônica ela passou pela colonização de povoamento, que foi um modelo de colonização onde o objetivo dos colonizadores era construir uma nova pátria, formar uma nova nação. A produção de riquezas era voltada para abastecer o mercado interno. Então, o Canadá e os Estados Unidos conseguiram acumular riquezas. Quase não houve trabalho escravo, predominou o trabalho assalariado. A produção se dava principalmente em pequenas propriedades e não em grandes propriedades voltadas para abastecer o mercado europeu, como ocorreu, por exemplo, no Brasil, em que os portugueses implantaram grandes propriedades de cana-de-açúcar, né? Já a América Latina, ela sofreu a colonização de exploração, que era um modelo de colonização onde o objetivo dos colonizadores era abastecer o mercado europeu. Na América Latina, a produção era baseada em grandes propriedades, usando o trabalho escravo, principalmente de negros trazidos da África. E o objetivo dos colonizadores era produzir aqui e levar para atender o mercado europeu. Então, isso não possibilitou a essas colônias da América Latina acumularem riquezas, né? Então, hoje, a gente tem 33 países na América Latina que são subdesenvolvidos, porque sofreram um modelo de colonização muito explorador, e na América anglo-saxônica a gente tem 2 países muito ricos que não passaram por um processo de exploração como passaram os países da América Latina, tá? E hoje, gente, vale ressaltar, então essa é uma outra forma, tá, de dividir o continente americano, a América Latina e a América anglo-saxônica. E hoje vale ressaltar que
que o nosso continente é um continente com uma cultura muito diversificada também, tá? Nessa divisão regional, se leva em consideração não só a questão social e econômica, como também se leva em consideração a formação histórica das duas Américas e também a cultura, questão cultural. A América Latina é muito diferente da América anglo-saxônica na questão cultural. Tem a questão do idioma, tem a religião também. Os países da América anglo-saxônica são países onde predominam religiões protestantes. Na América Latina predomina religião católica. Tá? Então, há uma diversidade cultural muito grande entre as duas Américas, tá? Porque os povos americanos eles surgiram da mistura do branco, colonizador europeu, do índio que já vivia aqui e do negro que foi trazido pelos colonizadores para trabalhar como escravo. Então, a gente tem alguns países onde é até difícil identificar qual é a fisionomia do habitante desse país. Por exemplo, o Brasil. Não dá para dizer qual é o perfil de um brasileiro, é difícil, né? Por conta da mistura que foi muito grande. Tá, gente? Bom, deem uma lida nas páginas do livro, resolvam a atividade que eu enviei. Eu estou aguardando o retorno. Não deixem de fazer atividade e me enviar, tá, gente? Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço, se cuidem, tá, gente? Tchau.